Todo mundo sempre me deixa, fulano vai me abandonar. Mesmo que esteja tudo indo bem nesse relacionamento, eu sei que mais hora, menos hora eu vou ser abandonada. Essas frases são algumas típicas frases do esquema de abandono, que é o tema do nosso vídeo de hoje. Para quem é novo por aqui, eu sou a Ana Streit e a partir de hoje eu vou apresentar para vocês cada um dos esquemas, começando pelo esquema de abandono, para que ele não se sinta desprestigiado ou abandonado. Os esquemas são verdades nas quais acreditamos, padrões de funcionamento que influenciam como a gente se sente e como a gente pensa sobre nós e sobre o mundo. Eu vou deixar aqui o vídeo que eu explico sobre o que são esquemas e também o vídeo sobre terapia do esquema, para quem não assistiu ainda, poder correr lá e assistir. Algumas sensações comuns típicas do esquema de abandono. Esse é um esquema que normalmente tem uma força emocional intensa quando ativado. Envolve a sensação de que pessoas importantes não serão capazes de continuar proporcionando apoio emocional, ligação, força, proteção, ou porque seriam emocionalmente instáveis e imprevisíveis, por exemplo, pessoas que têm ataques de raiva, pessoas que são doentes. Outra sensação comum é se sentir emocionalmente dependente da pessoa amada, ou uma crença de que vai ficar sozinho para sempre, que pode fazer a pessoa acabar evitando relacionamentos íntimos justamente pelo medo de ser abandonada, ou aquelas pessoas que ao se relacionarem pode conviver ali com o medo intenso de ser abandonado ou de perder as pessoas que ama. Vamos entender agora como esse esquema influencia nos relacionamentos. Pode aparecer a dificuldade nos relacionamentos amorosos como um todo. A pessoa pode abandonar ou se retirar de uma relação por tanto medo de ser abandonada, então ela pensa assim, bom, eu vou abandonar, eu vou terminar logo isso aqui antes que eu seja abandonada, né? De tanto desconforto que o abandono pode gerar, mesmo o abandono imaginário. A pessoa pode ficar um grudinho, então o indivíduo se joga nos outros ou fica brabo e apavorado com a separação, então aquela pessoa que pode fazer da vida dela uma obsessão em manter o relacionamento, ou mesmo não suportar o afastamento natural das relações, não suportar ficar longe da pessoa amada. É possível que a pessoa responda às separações, mesmo breves, mesmo naturais da vida, com sentimentos como uma criança pequena que foi abandonada. Ou se preocupar com o fato do parceiro poder morrer ou que vai perder aquela pessoa amada por qualquer outro motivo. Pode acontecer que a pessoa reaja exageradamente a pequenas coisas ditas ou feitas e interpretar tudo ou qualquer mínimo sinal de como se fosse um abandono ou como se fosse uma prova de que vai ser abandonada. Quando as pessoas estão fisicamente distantes, pode ser mais difícil ainda acreditar que elas estarão ali. E às vezes, se separar ou se afastar pode ser feito para punir o parceiro por ter sido deixado sozinho. Então, se a pessoa amada ali, o namorado, o marido, demorou demais para responder um WhatsApp, o que seria normal, um afastamento normal, a pessoa com esquema de abandono pode já ficar muito apavorada e aí quando ele voltar a responder, aquela pessoa que ficou ali esperando pode punir o outro, então não respondendo mesmo tendo vontade, para mostrar o quanto foi difícil ter que lidar com aquele abandono. Agora a gente vai entender um pouquinho do que é o ciclo do abandono. Então, uma vez que o esquema de abandono é ativado, a experiência progride através de um ciclo de emoções muito desagradáveis, medo, dor e raiva. Primeiro, tem o sentimento de pânico, como se o indivíduo fosse uma criança pequena que não consegue encontrar mãe. Depois, a dor pela solidão, como se a pessoa perdida nunca fosse ser recuperada. E por fim, quando a pessoa volta, o indivíduo experimenta a raiva, fica com muita raiva de ter sido abandonada ou de ter experimentado aquela sensação de abandono, mesmo sendo um abandono imaginário. Agora a gente vai entender um pouquinho sobre a origem familiar, sobre as características da família
que pode aí contribuir para o desenvolvimento do esquema de abandono. Em geral, esse esquema se desenvolve quando a família tem características como instabilidade e imprevisibilidade. Pais que se divorciaram quando aquela criança era pequena ou pais que brigavam muito. A criança pode ter perdido a atenção de um dos pais de maneira muito significativa, o nascimento de um irmão, um pai que constitui uma nova família. A família pode ter sido excessivamente próxima e o indivíduo ter sido super protegido, então não aprendeu a conviver com os afastamentos naturais. A pessoa pode ter tido uma predisposição biológica à ansiedade de separação, então o temperamento pode ter sido um fator importante aí. Pode ter acontecido a morte ou separação de um dos pais quando a criança era pequena. Pode ter havido a separação da mãe por períodos importantes de tempo. Ou pode ter sido uma criança criada por babás ou numa instituição que teve várias figuras maternas. Quais foram as necessidades não atendidas no esquema de abandono? Então, a principal necessidade não atendida no esquema de abandono foi a necessidade de estabilidade, previsibilidade e segurança. Para uma criança, é muito assustador não saber se o pai ou a mãe vai estar disponível para ela, se ela pode contar de verdade com aquele cuidador. Para uma criança, a instabilidade dos pais é uma ameaça real à sua sobrevivência. Por isso que o medo de abandono é tão intenso. Algumas ações que podem nos ajudar a lidar com as sensações do esquema de abandono que geralmente são tão intensas e prejudicam tanto nos relacionamentos. A primeira delas é monitorar os sentimentos de abandono. Então, identificar uma hipersensibilidade a perder as pessoas próximas, ou medos desesperados por estar sozinho, ou a necessidade de se apegar às pessoas. Outro ponto é evitar parceiros não comprometidos, pessoas instáveis ou ambivalentes que gerem uma química muito grande por causa disso, mas que vão manter viva a sensação de abandono em você. Um outro ponto é que quando encontrar um parceiro ou uma parceira de verdade, estável e comprometido, que você possa confiar nele ou nela, acreditar que ele ou ela vai estar lá para você sempre e que não irá te deixar, mesmo que vocês tenham que lidar com as separações naturais dos relacionamentos, os espaços individuais de cada um. Os relacionamentos de vínculo seguro são essenciais para confrontar o esquema de abandono e para que a pessoa com esse esquema possa se libertar dele, se dando a chance. A sensação de abandono pode ser muito assustadora e intensa, mas mesmo assim é importante que diante de uma relação saudável e de vínculo seguro, o esquema seja confrontado para que você possa se libertar dele, né? Se dê essa chance. Não se apegue demais ou torne-se ciumento ou reativo às separações de um relacionamento saudável. Se você se identificou, o mais eficiente é que possa realizar um processo de psicoterapia, principalmente porque esse esquema envolve os relacionamentos e pode ser muito difícil mudar esse padrão de vida sozinho. Você merece poder sair do lugar de medo de perda e poder sentir a segurança de um amor. Uma outra dica que eu queria deixar com relação a esse esquema é o livro Reinvente Sua Vida, do Jeffrey Young, um livro feito para o público leigo que pode ajudar bastante, especialmente o capítulo sobre o esquema de abandono. Eu espero que tu tenha gostado desse vídeo, deixa o teu like para eu saber, se inscreve no canal, um super beijo e até o próximo!